Boa noite. Boa noite. Ex-deputado petista André Vargas é condenado pela terceira vez por Sérgio Moro. Ele foi vice-presidente da Câmara, detalhe ressaltado pelo juiz na sentença. Combate à corrupção na Argentina segue o roteiro da Lava Jato brasileira. Subornos de empreiteiras, inclusive a Odebrecht, podem superar 200 milhões de dólares. Na madrugada, cenas de violência policial na região central de São Paulo. Ambulantes foram atacados durante a operação contra a venda ilegal de bebidas. Após 6 meses de intervenção federal, morre o primeiro militar no Rio. Confronto ocorreu durante a ação com mais de 4.000 integrantes das Forças Armadas. Governo reforça o policiamento na fronteira do Brasil com a Venezuela. A situação se agravou depois que refugiados foram agredidos e expulsos em cidade de Roraima. Número de brasileiros com dívidas em atraso bate recorde. São mais de 63 milhões de inadimplentes, com alta na faixa de maior renda. O Jornal da Gazeta está no ar. O comando da Polícia Militar de São Paulo afirma que instaurou inquérito para apurar a conduta de PMs que agrediram ambulantes que vendiam mercadoria ilegal na região central de São Paulo. As agressões aconteceram na madrugada de domingo e foram gravadas por celular. Socos, golpes de cacetete, palavrões e ofensas. Seu merda! Cala a boca! As agressões duraram cerca de 3 minutos e boa parte foi gravada por uma testemunha. No vídeo feito com o celular, 2 ambulantes irregulares passam por uma revista junto a uma base comunitária móvel da PM. Com as mãos para trás, aparentemente, eles não mostram nenhuma resistência. Mesmo assim, são agredidos por um dos policiais, principalmente o homem que está à esquerda do vídeo. Os ambulantes reclamam da atitude dos policiais e chegam a pedir ajuda. Pessoal, me ajuda aí, ó! Tá me oprimindo, tô trabalhando na rua! As agressões foram nesta madrugada no cruzamento das ruas Peixoto Gomide e Frei Caneca, na Bela Vista, região central de São Paulo, durante uma operação de combate à venda ilegal de bebidas. Segundo o comando da PM, os fiscais da prefeitura passaram a ser hostilizados e policiais que davam apoio tiveram de agir. Os 2 ambulantes teriam sido abordados quando tentavam fugir. Esta tarde, nós encontramos Francinaldo Cândido, próximo ao local onde tudo aconteceu. O cearense de 30 anos foi o mais agredido. Ele mostra as escoriações e os hematomas no corpo. Francinaldo diz entender o motivo da fiscalização, mas não compreende a violência do policial. Eu entendo perder, faz parte, que é a lei deles. O que eu estou pedindo mesmo não foi o que eu perdi, entendeu? Foi das agressões que não justifica aquilo ali, entendeu? Aquela que eles fizeram comigo. Até com medo eu fiquei porque muita gente na rua e ele agredindo muito mesmo. Eu falei, esse homem pode até me atirar a qualquer momento, né? Os ambulantes agredidos e outros que vendiam bebidas aqui na região tiveram as mercadorias apreendidas, mas curiosamente nenhum deles foi detido, o que torna a violência do policial ainda mais inexplicável. Nós tentamos gravar entrevista com o comando da Polícia Militar de São Paulo, mas a corporação preferiu divulgar uma nota de esclarecimento sobre o caso. O texto diz que a polícia não compactua com desvios de conduta e que a Unidade de Correição e Disciplina abriu um inquérito para apurar a ocorrência. As fiscalizações com apoio da Guarda Civil e de policiais militares são frequentes nas ruas Frei Caneca e Peixoto Gomide. Nos fins de semana, a região é tomada por grupos de jovens e ambulantes que vendem e consomem bebidas alcoólicas nas calçadas. A concentração de pessoas dificulta o trânsito de carros e constantemente é alvo de reclamações de moradores. Além disso, muitos ambulantes vendem bebidas alcoólicas para menores, o que é proibido por lei. Um soldado do Exército morreu baleado hoje em uma operação das forças de segurança nas favelas do Alemão, Penha e Maré, no Rio de Janeiro. Foi o primeiro caso desde o início da intervenção militar na segurança do Rio, que já dura 6 meses. O soldado, que não teve o nome identificado, foi baleado e morto na ação que contou com 4.200 militares das Forças Armadas e 70 policiais civis. O coronel Carlos Frederico Sinelli disse que agora o número de mortos nos complexos de favelas do Alemão, Penha e Maré subiu para 6 desde fevereiro.
Um segundo soldado foi ferido na operação. Ao menos 10 suspeitos foram presos. Desde o último dia 14, as forças de segurança estão agindo com o objetivo de prender membros do crime organizado. Em retaliação à operação, criminosos incendiaram um ônibus na linha amarela, próximo ao Complexo da Maré. Eles tinham o objetivo de interromper a via e diminuir a ação militar. A linha amarela, que fica às margens do Complexo do Alemão, é uma das principais ligações entre o centro e zona oeste do Rio. Ficou fechada por cerca de 40 minutos. Pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, em parceria com o Instituto MDA, revela que, mesmo preso, Lula lidera a disputa pela presidência da República. O levantamento não traz um cenário sem o ex-presidente candidato, mas revela como seria com a divisão dos votos do petista. Como seria com a divisão dos votos do petista? Essa foi a primeira sondagem após o registro das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral. Com Lula como candidato, o petista aparece com 37,3% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, do PSL, marca com 18,8%. Em seguida, Marina Silva, da Rede, registra 5,6%. Em quarto lugar, Geraldo Alckmin, do PSDB, com 4,9% das intenções de voto. Ciro Gomes, do PDT, vem em seguida, com 4,1%. Álvaro Dias, do Podemos, 2,7%. Os demais candidatos, Guilherme Boulos, do PSOL, João Amoedo, do Novo, Henrique Meirelles, do MDB, Cabo Daciolo, do Patriota, Vera Lúcia, do PSTU, João Goulart Filho, do PPL e José Maria Imael, do Democrata Cristão, não atingiram 1%. Nas simulações do segundo turno, Lula venceria a disputa com qualquer um dos adversários. Mas a pesquisa encomendada pela Confederação Nacional do Transporte não testou cenários sem o ex-presidente, que está preso desde o dia 7 de abril e cuja candidatura está sendo questionada no TSE porque, condenado em segunda instância, ele estaria inelegível, enquadrado na lei da ficha limpa. Porém, o levantamento avaliou para quem iriam os votos destinados ao petista no primeiro turno, caso ele não possa disputar a eleição. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, provável substituto de Lula na chapa, ficaria com 17,3% do total. Marina Silva herdaria 11,9% dos votos do petista. Ciro Gomes ficaria com 9,6%. Bolsonaro receberia 6,2% dos votos destinados a Lula. E Alckmin, 3,7%. 31% dos eleitores de Lula, quase um terço, anulariam o voto se ele não estiver na disputa. E 16% disseram que não sabem em quem votar. E a pesquisa CNT-MDA revelou ainda que a avaliação do governo Temer piorou ainda mais. Em maio, consideravam o governo ótimo ou bom 4,3%, agora apenas 2,7%. Os que consideram a administração do presidente regular passaram de 21,8% para 17,7%. Também aumentou o número de pessoas que consideram o governo Temer ruim ou péssimo. Eram 71,2% na pesquisa de maio e agora 78,3%. Não sabem ou não responderam eram 2,7% e hoje 1,3%. O Ministério Público Federal pediu hoje ao Tribunal Superior Eleitoral que recuse o pedido de candidatura de Lula. O parecer enviado hoje tem como base 4 ações civis que questionam o pedido de registro do ex-presidente para concorrer às eleições deste ano. A argumentação é de que Lula é inelegível, pois foi condenado em segunda instância e, portanto, impedido de concorrer através da lei da ficha limpa. O parecer ainda reforçou os argumentos já apresentados pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que pediu a impugnação da candidatura de Lula na semana passada. Agora cabe ao ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso, avaliar todos os pedidos de impugnações. O ex-presidente Lula está preso desde abril em Curitiba, condenado no caso do triplex em Guarujá a 12 anos e 1 mês por lavagem de dinheiro e corrupção. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A estratégia eleitoral do PT entra nesta semana numa fase que poderia ser batizada de "me engana que eu gosto". Enquanto sustenta no TSE o pedido de registro da candidatura fantasma de Lula, o PT exibe Fernando Haddad em sua principal vitrine, a região Nordeste.
Até o próximo sábado, Haddad desfilará sua desconhecida figura em pelo menos 5 estados nordestinos: Bahia, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte e Maranhão. Pesquisa do Instituto MDA ajuda a entender por que o petismo adianta o relógio da campanha de Haddad, colocando o substituto na rua antes da impugnação do titular. Lula continua liderando a corrida presidencial com 37,3% das intenções de voto. Mas esse eleitorado de Lula não cairá no colo de Haddad por gravidade. Hoje, apenas 17,3% dos votos atribuídos a Lula seriam transferidos para Haddad. Marina herdaria 11,9% e Ciro levaria 9,6% desses votos. Para colocar Haddad no segundo turno, o PT precisa grudar no rosto dele uma máscara de Lula. Ou seja, para dar certo, Haddad precisa mostrar que não é um candidato, mas uma caricatura de Lula. Os rivais do PT dirão que o país já conhece esse filme. Eles enfatizarão que o filme não tem final feliz. Boa noite. Daqui a pouco, aqui no Jornal da Gazeta, os últimos resultados da pesquisa Ibope Estadão para presidente e governador de São Paulo. E ainda hoje, Maria Lídia entrevista Marcelo Cândido, candidato ao governo de São Paulo pelo PDT. Funcionando há apenas 2 semanas, o serviço de compartilhamento de bicicletas em São Paulo tem sido alvo de furtos e vandalismo. Imagens postadas na internet e em redes sociais mostram que muitas bikes já foram danificadas. Algumas estão com as rodas quebradas, outras sem bancos e freios e jogadas em terrenos baldios. Esta, por exemplo, foi levada num carrinho de supermercado. Tem até anúncio de venda da bike por R$ 250. A principal diferença desse serviço de compartilhamento de bicicletas é que depois de usá-la, o cliente pode deixá-la em qualquer ponto da cidade. Não há uma estação ou um lugar fixo. Atualmente, são 500 unidades na cidade de São Paulo e a ideia é chegar a 20 mil até o fim do ano. A empresa Yellow, responsável pelo serviço, já fez boletins de ocorrência. Os dados estão sob sigilo. O compartilhamento é feito por meio de aplicativo e é monitorado por GPS. As bikes contam com travas e são exclusivas, com peças que não servem em outras marcas, justamente para tentar evitar os furtos. Cleiton usou o serviço pela primeira vez e gostou da ideia. Eu espero que cresça mesmo, né? Espero que chegue até em casa. Poder pegar uma bicicleta dessa e ir até um lugar próximo. O pessoal tem que entender, né, que é uma coisa que veio para ajudar, né? O governo argentino oferece 500 mil pesos por informações sobre um empresário do setor elétrico que está foragido. Como no Brasil, o país vizinho também passa por um grande escândalo de corrupção que envolve o empresariado argentino. A senadora e ex-presidente Cristina Kirchner é acusada de ser a chefe do suposto esquema que teria começado no governo do marido dela, Néstor, já falecido. O escândalo veio à tona a partir de informações contidas em 8 cadernos de um motorista de um funcionário do alto escalão do governo. Oscar Centeno passou 10 anos anotando detalhes, como viagens com bolsas de dinheiro, supostamente subornos que empreiteiras pagavam para obter contratos do Estado. Os cadernos da corrupção, como diz a imprensa argentina, envolvem até juízes. Nas anotações constam pagamentos de 56 milhões de dólares. A imprensa local especula que a cifra da corrupção pode chegar a mais de 200 milhões de dólares. Desde o início do ano, cerca de 20 pessoas já foram presas. Agora o governo oferece 500 mil pesos para quem der informações do paradeiro de Oscar Thomas, empresário do setor elétrico, procurado inclusive pela Interpol. Ele tem prisão decretada na Argentina e está foragido. E mandou avisar pelo advogado que não vai se entregar. Nas delações de empresários, todos se declaram vítimas de extorsão. Cristina Kirchner tem hoje 6 processos, entre eles 4 por supostos casos de corrupção, pelos quais também foram processados os filhos dela e ex-funcionários do alto escalão de seu governo. Kirchner nega ter recebido propina. A ex-presidente acusa o atual governo de Maurício Macri de querer prejudicá-la. Cristina já expressou interesse de tentar uma nova reeleição no ano que vem. Enquanto a Argentina encara o maior escândalo de supostos pagamentos de propina, enfrenta também uma grave crise econômica e ainda uma grande rejeição dos políticos por parte da população.
Qualquer semelhança não é mera coincidência. O caso foi batizado de Lava Jato Argentina, uma referência às investigações brasileiras, que inclusive vão fazer parte das apurações de lá, em especial as delações de ex-funcionários do Odebrecht. A empreiteira, que tem filial em vários países, integrou consórcios com construtoras locais, cujos donos, nos últimos dias, confessaram ter pago propinas. O Ministério Público argentino e a Procuradoria-Geral da República do Brasil fecharam um acordo na semana passada para que informações e provas obtidas aqui possam contribuir com as investigações de lá. Entre as provas que poderão ser trocadas pelas duas instituições estão as que envolvem o pagamento de cerca de 35 milhões de dólares em propinas a agentes públicos argentinos. As informações já constavam da delação premiada fechada por executivos da Odebrecht com autoridades brasileiras, americanas e suíças em dezembro de 2016. Elas ainda não podiam ser compartilhadas com as autoridades argentinas sob o risco de que as provas fossem declaradas inválidas. A Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro pediu hoje a impugnação da candidatura do ex-governador Antony Garotinho, do PP, para concorrer de novo ao cargo este ano. Para o Ministério Público Federal, Garotinho está inelegível, pois foi condenado em segunda instância por improbidade administrativa, o que o enquadra na lei da ficha limpa. Ele foi condenado por ter desviado cerca de 234 milhões de reais dos cofres públicos, quando era secretário estadual de saúde. Agora o Tribunal Regional Eleitoral vai analisar o caso. A Procuradoria-Geral da República defendeu a rejeição de um recurso apresentado pela defesa do ex-ministro Gedel Vieira Lima. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou a manifestação contra o recurso dos advogados do ex-ministro ao Supremo Tribunal Federal. O objetivo da defesa de Gedel é impedir a realização dos depoimentos sobre o caso das malas e caixas com 51 milhões de reais encontrados em um apartamento em Salvador. O argumento do recurso é o de que há um cerceamento da defesa, já que Gedel não pode acompanhar as audiências presencialmente. Ele está preso no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, e as testemunhas são ouvidas também em Salvador e São Paulo. Na manifestação, Raquel Dodge afirmou que o ex-ministro pode acompanhar as oitivas por videoconferência. Ainda segundo a procuradora, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça permite o uso da tecnologia com a qual é possível fazer intervenções e até questionamentos, tudo em tempo real. Gedel Vieira Lima foi denunciado no fim do ano passado pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. O irmão dele, o deputado federal Lúcio Vieira, a mãe deles, Marluce Vieira, e outras 2 pessoas também respondem ao mesmo processo. O Ministério Público Federal diz que a recomendação feita pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU em Genebra para que o ex-presidente Lula seja autorizado a participar das eleições deste ano foi precipitada e inexequível, ou seja, não pôde ser cumprida. Em parecer publicado hoje, o procurador regional Maurício Gotardo Gerum afirma que o comitê deveria ter consultado o governo brasileiro sobre a situação de Lula, além de considerar o fato de que ele está preso por ter sido condenado em segunda instância e, portanto, está inelegível pela lei da ficha limpa. O procurador também afirmou que não é a isso que se prestam os órgãos internacionais, que Lula se considera um preso diferenciado e que enfatiza sua condição de ex-presidente para obter benefícios particulares. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Decisão da ONU dirigida ao Brasil, garantir que Lula exerça seus direitos políticos, mesmo preso, e não impedir a candidatura Lula até ele ser julgado na última instância. Essa decisão foi do Comitê de Direitos Humanos da ONU. A ONU não atendeu o principal pedido da defesa, recomendar a libertação de Lula. A ONU julgará esse caso no ano que vem. Relatora da decisão, Sarah Cleveland, informou: o Brasil assinou o Pacto de Direitos Civis e Políticos, tem a obrigação legal de implementar essa medida. Itamaraty e Ministério da Justiça desqualificaram a decisão da ONU. Alegaram ser irrelevante e intromissão política indevida. Sexta e sábado, principais agências e mídias do mundo noticiaram essa decisão da ONU com grande destaque. Desde sábado, a ONU não existe nas capas e manchetes dos principais jornais do Brasil. Foi sepultada por estrondoso silêncio.
Qual a argumentação? Não tem valor vinculante, a ONU não manda em ninguém, não dará em nada. O poder da ONU é o de constranger. Quando a ONU fala sobre Síria, Rússia, ou OEA sobre Venezuela e Cuba, também não há consequência legal, não dá em nada, mas dá nas manchetes, não nesse silêncio todo. Argumento, foi decisão política da ONU. Claro, decisão jurídica e também política. Quando o juiz Moro vazou ilegalmente conversa da presidente Dilma, foi decisão política, além de jurídica. O mesmo naquela condução coercitiva. O presidente do tribunal, Thompson Flores, fez política quando opinou 6 meses antes do julgamento de Lula. O PowerPoint, calçado no jurídico, foi espetáculo midiático escancaradamente político. Quando o governo muda regras nos negócios, manchetes alertam. Afastaram investidores mundo afora. O mundo acompanhou essa decisão da ONU sobre Lula. Isso tem custos. Governo esnobar e silêncio político das manchetes acrescentam custos. Boa noite. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, general Sérgio Tigóin, disse que é impensável o Brasil fechar a fronteira com a Venezuela, em Roraima, para evitar a entrada de novos refugiados no país. No sábado, moradores da cidade de Pacaraima, na divisa dos 2 países, se insurgiram contra os venezuelanos depois de um assalto. Segundo as autoridades de Pacaraima, a confusão começou porque um comerciante brasileiro teria sido assaltado na sexta-feira por 4 venezuelanos que viviam nas ruas, ficando bastante ferido depois da ação dos criminosos. No sábado de manhã, um grupo de cerca de 1.000 moradores fizeram um protesto contra a presença dos refugiados nas ruas. Segundo eles, a violência aumentou muito em Pacaraima depois que os refugiados começaram a ocupar a cidade, fugindo da crise no país vizinho. No protesto, os brasileiros queimaram pertences das famílias venezuelanas e as expulsaram com ameaças e xingamentos. Até um abrigo improvisado para atendimento aos refugiados famintos foi queimado. A polícia militar e o exército foram chamados para evitar um derramamento de sangue. Apenas hoje, depois de 2 dias da confusão, o governo federal enviou 120 homens da Força Nacional de Segurança para a fronteira para ajudar no policiamento. A governadora de Roraima, Sueli Campos, do Partido Progressista, ingressou com uma segunda ação no Supremo Tribunal Federal, pedindo o fechamento da fronteira. Ela alega que há 1 ano solicitou ajuda do governo federal, mas não foi atendida. Sem dinheiro nem emprego, muitos venezuelanos passam frio e fome nas ruas de Pacaraima, dependendo de ações sociais de igrejas e ONGs. Apesar de ainda não ter se pronunciado publicamente sobre os acontecimentos de sábado, o presidente Michel Temer realizou uma reunião de emergência em Brasília hoje para tratar do assunto. Ele determinou a ida de ao menos um representante de cada ministério para Roraima, a fim de entender e agilizar as providências necessárias para a ajuda aos refugiados. Na saída do encontro, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o general Sérgio Tigóin, declarou que o fechamento da fronteira é inconstitucional e depõe contra os tratados humanitários assinados pelo Brasil na Organização das Nações Unidas. Nós temos medidas na área social que podem ajudar, o refinamento das questões, por exemplo, de saúde, de vacinação, eventual ampliação de abrigos, aceleração da construção de outros abrigos. O fechamento da fronteira é impensável, porque é ilegal. Nós temos que cumprir a lei. A lei brasileira de imigração determina o acolhimento de refugiados e imigrantes nessa situação. É vergonhoso para os cidadãos brasileiros, todos nós, o que aconteceu em Pacaraima. Moradores de uma cidade pobre, perdida no mapa, tentaram matar imigrantes venezuelanos com base no que viram no WhatsApp, com base no Disque-Disque. Isso numa cidade em que de cada 5 habitantes, 4 não têm esgoto em casa. Os agressores são iguais, em quase tudo, aos agredidos, que só querem um lugar onde haja o que comer. Os 2 lados são vítimas de situações muito parecidas. Todos querem trabalho e um mínimo de dignidade. Nós, brasileiros, a menos de 50 dias de uma eleição importantíssima, devemos aprender com Pacaraima o que não se deve fazer. Nada vai ser resolvido na porrada, na marra. Candidato que diz isso não é digno da escolha de ninguém.
a não ser daqueles que não sabem o significado da palavra dignidade. Na Venezuela, entrou em vigor hoje o novo plano econômico com corte de 5 zeros na moeda para tentar conter a crise no país. A medida é uma das principais do chamado Madurazo, plano do governo de Nicolás Maduro para conter a hiperinflação de 1 milhão%, calculada pelo Fundo Monetário Internacional. Com a mudança, a moeda passa a se chamar Bolívar Soberano. O plano também prevê o novo câmbio com 96% de desvalorização da moeda venezuelana. Segundo Maduro, a reforma vai vincular o Bolívar à criptomoeda Petro, recém-lançada pelo governo. Essa é a segunda reforma monetária dos últimos 20 anos na Venezuela. Em 2008, o presidente Hugo Chávez criou o Bolívar Forte, com a retirada de 3 zeros do Bolívar anterior. Nos últimos dias, o regime Maduro aumentou o salário mínimo e anunciou o aumento de imposto sobre produtos e operações financeiras para bens de luxo. Ele anunciou também o fim do subsídio à gasolina para controlar a grave crise econômica, social e política do país. O juiz Sérgio Moro condenou hoje o ex-deputado federal do PT, André Vargas, pelo crime de lavagem de dinheiro. A pena contra ele foi fixada em 6 anos de prisão em regime fechado. Essa é a terceira condenação dele na Lava Jato. André Vargas é acusado pelo Ministério Público de usar a influência política dele junto à Caixa Econômica Federal para ajudar uma empresa de softwares a assinar um contrato com o banco através de uma licitação fraudada. Na época, Vargas era vice-presidente da Câmara dos Deputados e recebeu R$2 milhões de propina. Ele foi cassado pela Câmara em dezembro de 2014, quando as denúncias de favorecimento ilícito se tornaram públicas. O juiz Sérgio Moro acolheu a acusação dos procuradores e condenou o ex-petista a 6 anos de prisão. O irmão dele, Leon Vargas, e o empresário Marcelo Simões, dono da empresa, também foram condenados, no mesmo processo, a 5 anos de prisão em regime semiaberto. A contadora Meire Poza, que prestava serviços ao doleiro Alberto Youssef, também foi incluída na denúncia e sentenciada a 2 anos e 3 meses de prisão em regime aberto. A pena dela foi substituída por prestação de serviços e pagamento de multa. Ela foi acusada de tentar mascarar o dinheiro recebido pelos irmãos Vargas da empresa fraudadora da Caixa. As penas do ex-deputado já somam mais de 20 anos de prisão. Um homem foi assassinado num assalto ao sair de um shopping com a mulher ontem à noite, em Cotia, na Grande São Paulo. A polícia está à procura de câmeras de segurança para ajudar na investigação. Rogério Ferreira Gama, de 35 anos, foi abordado por 2 criminosos em uma moto, na saída do shopping Granja Viana. Ele e a esposa entregaram carteiras e celulares, mas ao tentar sair com o carro, um dos bandidos atirou. Rogério foi atingido no peito. Ele foi atendido no local e levado para o hospital, mas não resistiu e morreu. Os criminosos fugiram. Aqui em São Paulo, a semana começou com tempo firme e bastante calor aqui na capital. É verdade, a máxima essa tarde foi de 27 graus. Será que a semana continua quente por aqui? A Mariana Armentano traz os detalhes da previsão pra gente. Ao longo dessa semana, o tempo segue firme em boa parte do Sudeste. É que áreas de instabilidade ficam bloqueadas sobre o sul do Brasil. Uma frente fria até chega ao litoral sul paulista amanhã, mas logo é desviada para alto mar. Já o sul do país terá chuva e frio, especialmente no Rio Grande do Sul, onde pode até gear amanhã. E essa onda gelada consegue chegar até o sul da região norte. É o que os meteorologistas chamam de friagem. Já no Nordeste faz calor e a chuva fica mais concentrada ali na costa da Bahia. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas? Olha só, a capital gaúcha escapa da chuva amanhã e os termômetros por lá ficam entre 5 e 16 graus apenas. Em Floripa, máxima só de 15 graus, com tempo bem chuvoso. Já em Rio Branco, capital do Acre, a máxima não passa dos 26 graus e o calor diminui bastante também em Cuiabá. Os termômetros ficam entre 14 e 25 graus nesta terça-feira.
Para São Paulo está previsto um aumento de nebulosidade entre o sul do estado e a Baixada Santista, mas não há previsão de chuva não. Nas demais regiões, tempo firme, sol e sensação de bastante calor, viu? A máxima vai aos 32 graus em Araçatuba e aos 33 em Votuporanga, mais ao norte. No litoral, máxima só de 23 graus em Santos e de 27 graus em Caraguatatuba, onde o sol brilha forte. Aqui na capital paulista, não teremos chuvas essa semana e as temperaturas ficam agradáveis. Nessa madrugada, teremos mínima de 13 e máxima amanhã à tarde de 26 graus, com tempo firme. Na quarta, o céu fica com mais nebulosidade, a máxima cai para 24 graus, mas já esquenta de novo na quinta-feira. Volta a fazer 26 graus por aqui e o tempo continua firme, sem chances de chuva. A Caixa Econômica Federal teve lucro líquido de quase 3,5 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano. Esse resultado é 34% maior que no mesmo período de 2017. No acumulado no primeiro semestre, a Caixa registrou lucro de pouco mais de 6 bilhões e 600 milhões de reais, alta de 63,3% na comparação com o ano passado. O número de inadimplentes do Brasil nunca foi tão alto. Em julho, o total de brasileiros com dívidas atrasadas chegou a 63 milhões e 400 mil. Segundo o SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, esse total equivale à população da Itália. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Esses dados são muito reflexo das condições da economia brasileira. Ainda que a recessão tenha ficado para trás, o crescimento tem sido medíocre, quase estatístico. 1% no ano passado, menos de 1,5% previsto para este ano, isso após um tombo de mais de 7% em 2 anos. Nem o emprego reagiu da forma esperada. Os dados mais recentes do IBGE mostraram que, apesar de o desemprego ter até caído em comparação com o ano passado, a subutilização da força de trabalho atinge mais de 27 milhões de brasileiros. Além dos que estão efetivamente desempregados, tem os que conseguiram uma colocação precária, com renda menor, muitas vezes insuficiente para bancar até as despesas do mês, sendo que tem muitos chefes de família nessa situação, o que acaba tendo um impacto ainda maior. Por outro lado, é preciso considerar que a população brasileira, no geral, ainda não tem muito controle das despesas, do endividamento, tanto que os índices mais altos de atraso costumam ser nas dívidas mais caras, como o cartão de crédito e o cheque especial, linhas que até passaram por mudanças de regras que tinham como objetivo induzir uma redução das taxas, mas também estancar a sangria, evitando que os consumidores ficassem mais enroscados. No cartão não dá mais para ficar usando o rotativo por mais de um mês. Já no cheque especial, quem usa 15% do limite por mais de 30 dias também tem um empréstimo disponível. Estratégia que, como vimos, não ajudou muito a alterar a trajetória da inadimplência. É um cenário que preocupa bastante, não só pelo impacto social, mas porque também acaba comprometendo o potencial de reação do consumo e da economia. Os inadimplentes ficam meio fora do mercado, sem ter como assumir mais dívidas, restringindo ao máximo o consumo. A liberação do PIS/PASEP, a primeira parcela do 13º dos aposentados e mais à frente dos trabalhadores, deve dar algum fôlego daqui para o final do ano. Só que não se pode esperar por uma redução mais significativa da inadimplência, porque a economia também não deve ter performance muito melhor. E essa inadimplência em alta ainda pode ser justificativa para a manutenção dos juros do crédito também mais altos. Boa noite. No fim de semana, uma competição reuniu aqui em São Paulo uma turma de crianças e jovens que trocam os videogames por uma boa disputa de soroban, um instrumento de cálculo que nasceu na China, mas que ficou famoso no Japão. Domingo, e todo este pessoal aqui está reunido para um Grand Prix, mas eles não vão assistir uma corrida de carros e sim participar de uma disputa para saber quem é o mais rápido no raciocínio e preciso nos cálculos com o soroban. Este instrumento de cálculo surgiu há mais de 5.000 anos e está presente em várias culturas. O modelo usado aqui é conhecido como ábaco japonês. Chegou ao país do Sol Nascente há 5 séculos, vindo da China. No início era usado apenas para registrar valores e fazer contas simples, mas hoje vai muito além disso. Organização, o cálculo na matemática e a agilidade no pensamento. No Brasil, o soroban chegou com os primeiros imigrantes no navio Kasato Maru em 1908. O aparelho faz parte da cultura japonesa. Isso explica a predominância de descendentes entre os praticantes.
E quem domina essa técnica tem uma certa facilidade na escola. Uma conta rápida eu faço mentalmente do que em vez de eu ficar escrevendo toda hora. O primeiro Grand Prix Brasil de Soroban, realizado por uma escola especializada no ensino dessa técnica, contou com mais de 130 participantes de 4 a 25 anos. Com o Soroban é possível calcular, fazer cálculos de soma, subtração, multiplicação, divisão. Hoje até raiz quadrada, raiz cúbica. Assim como a gente precisa de atividade física, né, para manter a saúde, o nosso cérebro também precisa de atividades, né? Após o comando da professora, todos começavam juntos. Depois foi a vez dos ditados, com números pequenos. 3 menos 1 mais 2. E contas complexas, com mais algarismos. Mais 107.284 mais 398.526. O teste mais difícil é o de cálculo mental, em que os participantes não podem usar o Soroban, mas fazem as contas como se estivessem com o aparelho diante deles. A gente imagina o ábaco e vai montando as pedrinhas, cada uma. Mas é mais rápido que com a calculadora eletrônica, né? É, sim. O pai de Guilherme até tentou acompanhar fazendo as contas na calculadora, mas errou feio. Até um algarismo você consegue, 2 algarismos você acaba se perdendo na contagem. Como o esporte, para ir bem numa competição como esta, é preciso treinar. No caso do Soroban, é necessário fortalecer e desenvolver as habilidades do cérebro, o que, além de concentração, exige muita dedicação. E para isso, não importa a idade. Prova disso é o pequeno Ryuju Okada. Ele disse se divertir mais com o Soroban do que com jogos eletrônicos. Aos 9 anos, Ryuju é o atual campeão brasileiro de cálculo mental. Todo dia eu treino no Soroban. Mais ou menos 2 horas, 3 horas. Novas imagens de câmeras de segurança mostram o desabamento da Ponte Morandi em Gênova, na Itália. O acidente foi na terça-feira passada e deixou 43 mortos. As imagens são de câmeras nas ruas embaixo da estrutura que gravaram o momento da queda da ponte. 4 pessoas ainda estão no hospital, em estado grave. As buscas terminaram no sábado e os bombeiros interromperam a procura de pertences, depois de um alerta de risco de abalo do que restou da ponte. Um pilar deve ser demolido se o perigo persistir. Segundo uma comissão que analisa o desabamento, o acidente pode ter sido provocado por várias causas estruturais. O governo responsabiliza a Autostrade per l'Italia e já iniciou o processo de cassação das concessões da empresa da família Benetton. Na Turquia, a embaixada americana foi atingida por 6 tiros. 2 homens foram presos e confessaram o crime. Os tiros foram disparados de um carro que passou pela embaixada dos Estados Unidos em Ankara no começo da manhã. 3 disparos atingiram uma porta de ferro e uma janela. Ninguém ficou ferido. Em meio à tensão entre os 2 países, o governo da Turquia afirma que o ataque foi uma tentativa de criar o caos. Hoje, o presidente Erdogan discursou pela TV e prometeu aos cidadãos que a Turquia não se curvará aos ataques contra a economia nacional. Na Índia, o número de mortos em enchentes já chega a quase 400. Nos últimos 10 dias, o estado de Kerala, no sul do país, recebeu um volume de chuvas 40% maior do que o normal para esta época do ano, provocando a pior enchente do século. Centenas de pessoas morreram, dezenas continuam desaparecidas e milhares estão abrigadas em campos de auxílio humanitário. A chuva perdeu intensidade hoje, o que facilita o trabalho de resgate. O governo calcula um prejuízo de quase 3 bilhões de dólares com as inundações. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Marcelo Cândido, candidato do PDT ao governo de São Paulo. Até já. Próximo domingo. O entrevistado do Hora do Voto é o candidato à presidência da República pelo Partido Novo, João Amoedo. Hora do Voto, próximo domingo, 11 da noite. Eles eternizaram grandes histórias. Eles imortalizaram atores e atrizes.
Eles serviram de inspiração para milhares de novos cineastas e ficaram para sempre na história do cinema. Chegou a coleção Folha Grandes Diretores no Cinema. São 30 filmes de Hitchcock, Truffaut, Fellini e muitos outros em livros DVDs por apenas R$19,90 cada. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Todo domingo nas bancas. Colecione. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. A todo momento, uma nova informação. A todo momento, um novo questionamento. O que realmente é relevante? Escolha as notícias certeiras. Escolha o Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. No futebol, o São Paulo venceu mais uma e terminou o primeiro turno na liderança do Campeonato Brasileiro. Palmeiras também fez bonito e ganhou fora de casa. Jogando na Arena Itaquera, o Corinthians foi surpreendido pelo Grêmio. Após a arrancada de Luan, Everton recebeu limpo e tocou na saída do goleiro para fazer um belo gol. 1-0 Grêmio, placar final. O Santos finalmente voltou a vencer em casa. O primeiro gol contra o Sport foi marcado por Eduardo Sacha, que retornou ao time depois de contusão. Após ficar com um a mais em campo, Rodrigo ampliou o marcador para o time da casa. Para fechar a conta, Vitor Ferraz pegou o rebote na área e deixou dele, tirando o time da Vila da zona de rebaixamento. Placar final, 3-0 Santos. No Barradão, o Palmeiras enfrentou o Vitória e abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. Marcos Rocha ajeitou de cabeça e Daverson chegou batendo de pé direito, 1-0. Aos 28, Dudu cobrou escanteio e Daverson, de novo, subiu sozinho para aumentar a vantagem do Palmeiras. No segundo tempo, Dudu fez uma grande jogada dentro da área e só tirou do goleiro para fechar a conta em Salvador. Vitória 0, Palmeiras 3. No Morumbi, o líder São Paulo recebeu a Chapecoense e abriu o marcador com essa jogada de Shailon logo aos 3 minutos de partida. No segundo tempo, Hudson iniciou com um passe no meio de campo e arrancou. Rojas deixou o próprio Hudson de frente para o gol. Golaço do São Paulo, que conquistou o título simbólico de campeão do primeiro turno, com 41 pontos, 3 à frente do vice-líder, o Internacional. E agora vamos ao comentário de esporte com Celso Cardoso. Ninguém dava nada por esse São Paulo e veja só. O time comandado por Diego Aguirre terminou o turno em primeiro lugar, à frente dos favoritos. Claro que ser campeão do primeiro turno não é garantia de nada, obviamente. Mas é um forte indicador do que podemos esperar no campeonato e a tendência de um São Paulo campeão. A história respalda essa crença. Em 15 edições do Brasileirão por pontos corridos, em 12, o campeão simbólico do primeiro turno se tornou campeão de fato no final. Os únicos que não confirmaram a boa performance na primeira metade do torneio foram o Grêmio em 2008, superado pelo próprio São Paulo, que chegou a estar 11 pontos atrás. O Inter em 2009, ultrapassado pelo Flamengo, que ao término do primeiro turno estava em sétimo, 7 pontos atrás. E o Atlético Mineiro em 2012, deixado para trás pelo Fluminense, que terminou o turno só um pontinho atrás do líder. Dessa vez o São Paulo se mantém 3 pontos à frente do segundo colocado, o surpreendente Internacional, outro que ninguém ousou colocar entre os favoritos. A vantagem não é tão grande, mas o tricolor pode abrir vantagem ainda maior se considerarmos que, nas próximas rodadas, o time São Paulino vai encarar adversários que estão na parte de baixo da tabela, exceção feita ao Atlético Mineiro em Belo Horizonte. São eles, o Lanterna Paraná fora de casa, Ceará e Fluminense no Morumbi e depois o Bahia novamente na capital paulista. Uma sequência muito boa para consolidar na frente e se firmar como o maior candidato ao título.
Os outros fortes concorrentes na briga pela taça são Flamengo, que vive período de baixa, mas tem muita qualidade no elenco. O Grêmio, talvez o mais consistente dos times brasileiros. E o Palmeiras, que sob o comando de Felipão, não tem encantado, mas se mostra muito competitivo. Cabisbaixo mesmo está o corintiano. Embora semifinalista da Copa do Brasil, patina na Libertadores e especialmente no Brasileirão. E o pior, está jogando um futebol de doer. Boa noite. Acaba de sair a pesquisa Ibope para presidente da República. O ex-presidente Lula também lidera essa disputa. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. Lula, do PT, aparece com 37%, Jair Bolsonaro, do PSL, com 18%, Marina Silva, da Rede, 6%, Ciro Gomes, do PDT, 5%, Geraldo Alckmin, do PSDB, também 5%, Álvaro Dias, do Podemos, com 3%. Os demais candidatos registram 1% cada. Brancos e nulos, 16%, não sabe ou não respondeu, 6%. Em um cenário em que Haddad, do PT, entra no lugar de Lula, os números ficam assim. Jair Bolsonaro, 20%, Marina Silva, 12%, Ciro Gomes, 9%, Geraldo Alckmin, 7%, Fernando Haddad, 4% e Álvaro Dias, 3%. Brancos e nulos, 29%. Não sabe ou não respondeu, 9%. A pesquisa Ibope tem margem de erro de 2 pontos percentuais. Foram ouvidos 2.002 eleitores de 142 municípios. O levantamento foi feito entre sexta-feira e ontem. Em instantes, você vai ver os números da corrida para o governo do estado. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a corrida eleitoral ao governo de São Paulo. A entrevista foi gravada. Nosso entrevistado é o geógrafo Marcelo Cândido, que já foi deputado estadual e prefeito de Suzano, reeleito para um segundo mandato. E que hoje é o candidato ao governo de São Paulo pelo PDT. Muito obrigada. Eu agradeço sua entrevista. Bom, nós estávamos acompanhando as tratativas do PDT com o governador do estado, havendo a possibilidade de uma aliança, até do PDT indicar o candidato a vice de Márcio França ou o candidato ao Senado. E, de repente, a surpresa. O PDT decide não fazer essa aliança e lançar candidato próprio. Qual é a razão dessa decisão? A rigor, o PDT tinha o interesse de lançar uma candidatura própria, porque todo partido cresce quando consegue apresentar as suas propostas de forma direta. No entanto, existem correlações de forças que acabam provocando os partidos a construírem alianças. E nós tínhamos a intenção de construir uma aliança com o PSB, para que o PSB apoiasse a candidatura de Ciro Gomes, que é a candidatura de quem nós temos a maior certeza de que pode vencer as eleições. Aqui no estado de São Paulo, portanto, uma aliança seria útil no sentido de ampliarmos o espaço em relação ao Ciro Gomes, o que não aconteceu, e lançamos candidatura própria, muito embora essa fosse a vontade inicial do partido e eu fosse o nome escolhido desde aquela época. Agora, é verdade, havia aí essa grande expectativa em torno de como agiria o PSB, eles levaram isso bem longe e surpreenderam, principalmente quando em alguns estados, vários estados, eles resolveram fazer uma aliança com o PT. O PDT, e isso foi considerado uma espécie de traição com Ciro Gomes, assim, analistas políticos entendendo que o PSB deixou o Ciro Gomes na mão. E a questão que eu coloco é isso, vocês resolveram retomar a ideia de candidatura própria numa espécie de vingança contra o PSB? Não, na verdade, bem longe disso. O PSB tem um projeto nacional que envolvia a possibilidade de um candidato próprio, algo que não aconteceu. Então o PSB passou a buscar alianças, passou a buscar aliados, na verdade, e o PT também tinha interesse nessa aliança. O que acontece de ruim nessa história é que o acordo feito com o PT, na verdade, não foi para apoiar o PT, mas para neutralizar o PSB. E quando isso acontece,
o Ciro pede um apoio importante do partido. Mas, de forma bastante objetiva, a candidatura do Ciro é uma candidatura com muita densidade política, tem boa penetração em vários territórios brasileiros e nós acreditamos que, independentemente do apoio do PSB, ele irá para o segundo turno. Eu vi cartazes da sua campanha e observei os dizeres. São Paulo merece um governo mais humano, que respeite o trabalhador, que garanta mais qualidade de vida e serviços dignos à nossa população. São frases fortes, frases de efeito, porém genéricas e por isso mesmo vagas. E aí eu pergunto, né? Essas frases esclarecem o eleitor? Dizem como é que o candidato Marcelo Cândido vai respeitar o trabalhador, como é que ele vai dar mais qualidade de vida, quais são os serviços dignos que vai oferecer? Essas frases, elas expressam sentimentos, elas demonstram como o candidato pensa e, neste caso, como eu penso e quais são as ideias que eu defendo. Evidentemente que nós vivemos uma crise muito profunda no Brasil e o número de desempregados tem sido alarmante e cresce a cada dia. Então, nós precisamos tomar medidas que possam provocar a capacidade de ações de governo que revertam essa tendência. E, para isso, nós precisamos tomar atitudes, por exemplo, como a de uma reforma tributária em São Paulo. E por que é necessária uma reforma tributária? Porque a carga tributária brasileira é muito alta, o Ciro pretende fazer uma reforma em âmbito nacional e nós queremos, casado assim, fazer uma reforma também em âmbito estadual, para criar incentivos, usar, por exemplo, soluções criativas em relação ao ICMS, de modo a permitir o incentivo a determinadas atividades econômicas. E fazer essa reforma tributária é uma condição necessária, por exemplo, logo de cara, para que no começo do governo a gente já possa promover esse debate com a Assembleia Legislativa e assim aprovarmos uma lei que seja mais consistente para a geração de empregos aqui no Estado. Nós não temos um banco de fomento, a ausência de um banco de fomento impede o acesso ao crédito, principalmente pelos pequenos produtores rurais, por aqueles que trabalham na economia criativa, que não têm acesso a esses recursos. Então, com essas medidas, acredito que nós vamos conseguir solucionar os problemas. Bom, a minha última questão. O Marcelo Cândido foi prefeito de Suzano e foi reeleito. E isso quer dizer que a população em Suzano subscreveu a sua gestão. Acontece que Suzano é uma cidade que tem 290 mil habitantes, aí da grande São Paulo. E o estado de São Paulo tem 45 milhões de habitantes. Então eu quero perguntar se o senhor entende que está apto, que está pronto para uma gestão complexa como é a do governo do estado, considerando a sua experiência na gestão pública numa cidade de porte pequeno. Olha, eu me sinto muito preparado e digo isso sem nenhuma arrogância, porque o governo do estado de São Paulo, a rigor, segue regras que são seguidas pelas prefeituras. O que muda, evidentemente, é a dimensão, é o desafio que um governador exerce comparado ao desafio que um prefeito exerce. A visão que um candidato tem, a forma como ele pensa soluções, eu acredito que permite buscarmos essas saídas para os problemas de São Paulo. Quer dizer, essa é a sua referência? Essa é a minha referência, porque a referência de gestor público na prefeitura, ela vale na escala do estado porque as regras são muito parecidas. Lógico que mudam os assuntos, as áreas de interesse, o foco é diferente. A população é outra, o estado de São Paulo é um dos mais importantes do país. O papel que o estado de São Paulo exerce mexe na questão econômica nacional, portanto é preciso ter esse alinhamento. É por isso que nós fazemos uma campanha em que o PDT tem um candidato próprio à presidência da República. E o nosso programa de governo está muito alinhado nesse sentido, para que São Paulo possa servir ao Brasil da maneira como ele pode fazer. Muito obrigada. Obrigada por sua entrevista. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite. A pesquisa Ibope de intenção de voto divulgada agora há pouco para o governo de São Paulo aponta empate técnico entre João Dória, do PSDB, e Paulo Scaff, do MDB. É a primeira pesquisa do Instituto desde o começo oficial da campanha e também desde a definição de que haverá 12 candidatos ao governo de São Paulo. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais.
Entre os eleitores paulistas, 20% afirmaram ter preferência por Dória e 18% por Scaff. Os candidatos Márcio França, do PSB, ou melhor, o candidato Márcio França, do PSB, aparece com 5% e Luiz Marinho, do PT, com 4%. Em seguida estão os candidatos Major Costa e Silva, do DC, com 3%. A professora Lisete Arelaro, do PSOL, com 2%. Os outros candidatos registraram apenas 1%. Nulos e brancos somam 29%. Não souberam responder ou não opinaram, chegam a 15%. Mais de 2 milhões de muçulmanos chegaram ao Monte Arafat, na Arábia Saudita, para a oração de peregrinação do Hajj. Ontem, cerca de 2 milhões de peregrinos iniciaram a caminhada de celebração anual até Meca. Hoje, eles se reuniram no Monte Arafá sob calor de mais de 30 graus. O local de oração é o principal ponto do Hajj para os muçulmanos. Segundo a tradição religiosa, foi lá que o profeta Maomé fez o último sermão antes de morrer. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. O ex-deputado petista André Vargas é condenado pela 3ª vez por Sérgio Moro. Ele foi vice-presidente da Câmara, detalhe ressaltado pelo juiz na sentença. Combate à corrupção na Argentina segue o roteiro da Lava Jato brasileira. Subornos de empreiteiras, inclusive ao Odebrecht, podem superar 200 milhões de dólares. Na madrugada, cenas de violência policial na região central de São Paulo. Ambulantes foram atacados durante a operação contra a venda ilegal de bebidas. Após 6 meses de intervenção federal, morre o primeiro militar no Rio. O confronto ocorreu durante a ação com mais de 4.000 integrantes das Forças Armadas. Governo reforça o policiamento na fronteira do Brasil com a Venezuela. A situação se agravou depois que refugiados foram agredidos e expulsos de cidade de Roraima. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Próximo domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, Maria Lídia entrevista o candidato à presidência da República pelo Novo, João Amoedo.